Fala, maníacos! Este caso aconteceu em Phoenix, no Arizona, em 19 de outubro de 1998. Era um bairro de classe média, onde o silêncio e a tranquilidade predominavam. É uma tarde de segunda-feira, por volta das 2 horas, um horário em que dificilmente alguém esperaria ver algum tipo de atividade criminosa. Mas naquela tarde, algo perturbador estava prestes a acontecer. Uma ligação chega à central de emergências. Polícia, qual é a emergência? Do outro lado da linha, uma voz aflita. Tem um homem gemendo no quintal. Ele está sozinho. Eu estava no beco e o meu vizinho, um idoso, mora bem na frente da minha casa. Ele parece estar em apuros, mas eu não sei se alguém está com ele ou se a esposa está em casa. A viatura é enviada imediatamente. O que parecia ser um dia comum na vida dos policiais de Phoenix, logo se tornaria um dos casos mais angustiantes que a cidade já presenciou. Ao chegarem à cena, a primeira imagem que encontraram é chocante. Um homem idoso, com a cabeça gravemente ferida, sangrando profundamente, suas mãos amarradas com fita adesiva. Ele não pedia ajuda para si. Seu único apelo era pela esposa. E a minha esposa? Onde está minha esposa? Como está a minha esposa? A sua voz carregava desespero e medo. Os policiais, preocupados com a possibilidade do agressor ainda estar perto, examinam a casa. A porta de acesso estava aberta, um sinal claro de que algo terrível havia acontecido ali dentro. Chama reforço, ordena um dos policiais, enquanto o outro tenta acalmar o homem ferido, pedindo para que ele não se mova. Eles entram na casa e o que encontram lá dentro é aterrador. O crime que estavam presenciando era de uma brutalidade sem precedentes. Aquilo não era um simples assalto ou invasão. Era algo muito mais cruel e sinistro. O detetive Darren Burt chega à cena do crime. Ele é avisado que um casal de idosos na casa dos 80 anos foi atacado. Havia sinais de roubo e também de estupro. As vítimas eram John e Hazel. Eles estavam em estado crítico e foram levados para o hospital. A área foi isolada e o detetive começa a examinar a cena do crime. O detetive era experiente em crimes violentos, mas aquela cena era perturbadora. A quantidade de sangue espalhado pelas paredes e pelo chão era enorme. Indicava que a violência foi extrema nas vítimas. Mas o que chamou a atenção foram os itens encontrados no chão. Uma barra de aço sólida coberta de sangue e com fios grisalhos presos a ela. Esse instrumento havia sido usado para espancar as vítimas. Ao lado, uma lanterna ensanguentada. Próximo a uma lata de gordura vegetal, também com sangue dentro. Era uma cena terrível. A casa estava revirada, típica de um assalto. Gavetas abertas, objetos espalhados pelo chão, indícios de que o criminoso estava buscando algo valioso. Talvez dinheiro, joias ou armas, itens que poderiam ser rapidamente convertidos em dinheiro. Enquanto o detetive tentava desvendar o que havia acontecido, ele se perguntava por que a Hazel estava dentro da casa enquanto o John estava no quintal. O que teria levado ele lá para fora? No quintal, ele nota marcas de arrasto no chão. Será que John foi arrastado até lá? Essas marcas eram próximas ao quadro de energia da casa. Parecia que ele tinha sido atraído para fora de casa para investigar a falta de energia. Ao observar a caixa de força, o detetive percebe que a porta estava aberta e que a chave geral havia sido desligada. Claramente, alguém havia cortado a energia da casa deliberadamente. Mas por quê? Qual seria o motivo de desligar a energia antes do ataque? Durante a investigação, uma pista crucial surge. Uma marca de calçado na lama, perfeitamente preservada. Isso é tão útil quanto uma impressão digital, pensou o detetive. Se conseguir encontrar um suspeito com o par de tênis Reebok que corresponde àquela marca,
eles terão evidências concretas para colocá-lo na cena do crime. O policial vai até o hospital e se apressa para falar com os médicos. Ele quer informações sobre o estado de saúde das vítimas. O John sofreu um hematoma subdural devido a um trauma contundente, uma lesão muito grave no cérebro, causada pelo inchaço após ele ter sido golpeado 5 vezes com uma barra de metal. Apesar da gravidade dos ferimentos, o John estava consciente e o detetive aproveita para conversar com ele, na esperança de obter mais detalhes sobre o que havia acontecido naquela noite. John, eu sou o detetive Burt, da polícia de Phoenix. Como você está? Eu estou bem, respondeu John com a voz bem fraca. Você se lembra do que aconteceu hoje? O John, ele faz um esforço para se relembrar dos últimos momentos. E ele diz: estávamos assistindo televisão quando a energia acabou. Achei que era um problema só na caixa de luz. Então disse a minha esposa: eu vou lá fora verificar. O detetive pergunta: e você foi até lá, até a caixa de força? E o John diz: sim, eu fui. Quando eu cheguei lá, eu vi que a caixa estava aberta e que a chave geral havia sido desligada. Ele conta que mal teve tempo de reagir. Enquanto ele estava verificando a caixa, ele foi atacado pelas costas. Quando me dei conta, eu já estava no chão. O agressor o golpeou na cabeça diversas vezes e fez com que o John perdesse o equilíbrio e caísse. Ele tentou me amarrar com fita adesiva, mas depois disso eu não me lembro de mais nada. A próxima coisa que eu vi foi o médico me acordando no hospital. O investigador sabia que aquilo não tinha sido um simples roubo. A caixa de energia foi a isca. O criminoso, ele tinha um plano. E ao desligar a energia, o criminoso sabia que alguém iria lá fora olhar. Isso não foi apenas um ataque, foi uma tentativa de homicídio. Ele pretendia matar essas pessoas, especialmente o John, que foi brutalmente espancado. As evidências sugeriam que o responsável pelo crime havia observado a casa, conhecia a rotina e esperou o momento certo para agir. O ataque não foi apenas violento, foi calculado. Enquanto isso, no hospital, os médicos tratavam da Hazel. A brutalidade que ela foi submetida era inimaginável. Ela tinha inúmeras contusões e escoriações. Mais de 100 marcas de agressão. A Hazel foi torturada por muito mais tempo que o marido. E, na minha opinião, ela foi estuprada com um objeto, disse a médica. Essa declaração fez o detetive relembrar da lanterna ensanguentada que ele encontrou na cena do crime. Aquilo explicava o sangue na lanterna, uma evidência horrível do que a Hazel havia suportado. O detetive pensa: é difícil imaginar alguém que pode cometer tamanha covardia com uma senhora de 81 anos. O detetive pensa: homens como esses escolhem as vítimas mais vulneráveis. A Hazel, que era uma senhora idosa, foi brutalizada de forma indescritível. O detetive queria conversar com a Hazel. Ele precisava de informações que ajudassem a identificar o agressor, mas ele sabia que aquilo seria doloroso para ambos. Era uma situação constrangedora e o estado que ela estava, ela foi espancada quase à morte. A primeira coisa que o detetive percebe é que a aliança da Hazel estava faltando. Será que tinha sido roubada? Mas agora, a prioridade era tentar entender o que havia acontecido. A Hazel, ainda traumatizada, lutava para lembrar os detalhes. Eu não sabia por que o John estava demorando tanto. Fui até lá fora e vi um homem estranho. Perguntei: o que você está fazendo aqui? O homem, sem qualquer hesitação, largou o corpo do John no chão e respondeu: eu vou te mostrar o que eu estou fazendo. Ele se aproximou da Hazel com brutalidade, derrubou ela e colocou fita adesiva na sua boca, mantendo ela em silêncio, e começou a revirar toda a casa. A Hazel, amarrada e amordaçada, só observava. Ela lembra que depois que o homem revirou toda a casa, ele voltou até ela. E dessa vez, o abuso foi ainda pior. Ele a violentou sexualmente.
A dor física, ela se misturava com trauma, e a Hazel mal conseguia reviver esses momentos. Foi aterrorizante. O detetive, sabendo que as informações poderiam ajudar a capturar o criminoso, mantém o foco. Você consegue descrever ele? O detetive tenta extrair o máximo de informações possíveis. A Hazel, ainda abalada, responde: acho que ele tinha uns 30 anos, talvez um pouco mais. Era um homem branco, de pele bronzeada. Não sei dizer ao certo, mas lembro que ele era bem alto e tinha um bigode. Embora a descrição fosse vaga, já era um começo. Um homem branco, alto, de 30 e poucos anos e com bigode. Repetiu o detetive, registrando cada detalhe na mente. Isso já é um começo. O investigador começa a pensar em quem mais poderia ter acesso à casa do casal. Eles viviam num bairro tranquilo e o ataque parecia bem planejado. Quem quer que fosse o agressor conhecia a casa e sabia como se aproveitar das suas vulnerabilidades. Foi então que uma informação chamou a atenção do investigador. O casal havia recentemente dispensado uma faxineira. A mulher, que limpava a casa uma vez por semana, poderia ter detalhes importantes sobre quem frequentava o local. O detetive e a sua equipe conseguiram o nome da faxineira. Era Kate Power. Os detetives investigaram a conexão da Kate com o crime. Eles descobriram que, além de ter sido dispensada recentemente, a Kate não demonstrava nenhuma animosidade com o casal. Ainda assim, o detetive sabia que precisava interrogá-la formalmente. No dia do interrogatório, o policial começou de forma mais casual. Ele sabia que, se fosse direto demais, ele poderia assustar e fazer com que ela se fechasse. Como você está se sentindo, Kate? Perguntou ele. E ela respondeu: melhor, eu acho. O detetive continuou: você se lembra do que estava fazendo naquela segunda-feira? Referindo-se ao dia do ataque. Eu estava assistindo, respondeu Kate de maneira vaga. E o policial: assistindo o quê? E ela: televisão. A conversa foi evoluindo e o detetive precisava descobrir se a Kate sabia de algo sobre o ataque ou se ela estava envolvida. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo, disse a Kate, com a voz trêmula. Foi um choque. Parecia que eu tinha levado um soco no estômago. Eu fiquei arrasada. O John e a Hazel eram pessoas boas. Não posso acreditar que isso aconteceu. Apesar das palavras de empatia, o detetive ainda não estava convencido. A Kate poderia estar escondendo algo. Então, ele tocou no ponto delicado. Sabemos que você foi dispensada pelo casal recentemente. Pode nos falar sobre isso? A Kate parecia desconfortável, mas respondeu: eu estava cansada de fazer faxinas. Não era por eles. Eu simplesmente não queria mais fazer esse tipo de trabalho. Enquanto ela falava, o detetive a observava atentamente, tentando captar qualquer sinal de mentira ou nervosismo. Até aquele momento, a Kate parecia genuinamente preocupada com o casal, mas o fato de ter sido recentemente dispensada ainda a colocava como uma possível suspeita. O interrogatório continua, mas o detetive sabia que precisava de mais provas para ligá-la diretamente ao crime. Apesar de ter deixado o emprego, a Kate tinha carinho pela Hazel. Ela gostava de mim e eu gostava dela. Sempre dizia que adorava a Hazel. Aparentemente, não havia nenhum tipo de animosidade entre as duas. A Kate até mencionou que, em sua visão, não havia motivos para alguém ter feito aquilo com o casal. No entanto, o detetive descobriu que a Kate tinha um namorado, o Terry, e ele imediatamente quis investigar se havia alguma ligação entre ele e o crime. O detetive foi conversar com ele. Terry Findlay, posso fazer algumas perguntas? O Terry havia tido contato recente com o casal, e isso o colocou diretamente na lista de possíveis suspeitos. Durante o interrogatório, o detetive foi direto. Terry, você esteve na casa do John e da Hazel recentemente? Ele disse que sim, mas não naquela semana. O Terry
negou qualquer envolvimento no ataque. E ele tinha um álibi bem claro. Ele estava trabalhando em seu negócio no momento do crime. O detetive conseguiu confirmar isso. O Terry não tinha um perfil de violência, e o que afastava ainda mais do perfil do agressor. O Terry foi descartado como suspeito. O detetive sabia que agora precisava focar nas provas. A cena do crime era uma das mais violentas que ele já havia visto. Geralmente, em casos assim, eles encontram algum tipo de evidência física, como suor, pele ou DNA do agressor, especialmente em casos de estupro. Mas, surpreendentemente, não havia nada. Não tínhamos DNA, nenhuma impressão digital, pensou o detetive, frustrado com a falta de evidências. A única pista concreta que estava no local era a pegada. O criminoso havia deixado uma marca nítida de um calçado no beco da casa. Essa pegada era de um tênis Reebok. Era a única evidência física que ligava alguém com o crime. Mesmo assim, ainda parecia um pouco para o caso tão brutal. As investigações revelaram que o criminoso não trouxe nenhuma arma consigo, o que complicava ainda mais o perfil psicológico que o Butch estava traçando. Ele não entrou na casa preparado, mas foi adaptando com a sua violência de acordo com o que encontrava no ambiente. Ele pegou uma barra de metal, uma lanterna, para atacar o John, além de uma fita adesiva que estava na gaveta da casa. Isso sugeria uma mente fria e calculista, alguém capaz de improvisar, o que o tornava ainda mais perigoso. O criminoso parecia ter um passado de violência. O detetive temia que, se ele não fosse capturado, ele poderia repetir esse comportamento no futuro. A busca por pistas continuava, e o detetive e sua equipe começaram a falar com os vizinhos, na esperança de que alguém tivesse visto algo suspeito nos dias próximos ao ataque. O depoimento dos vizinhos, porém, trouxe apenas elogios ao casal. O John e a Hazel eram maravilhosos. Ninguém conseguia entender por que alguém machucaria eles daquela forma. O policial sentiu o peso da responsabilidade, sabendo que cada dia sem respostas, o criminoso poderia estar planejando um próximo ataque. A polícia não tinha nenhuma pista de quem era o suspeito. O John e a Hazel eram o típico casal que todos admiravam. Conhecidos por amigos e vizinhos, a história de amor deles começou ainda na juventude, quando eram apenas namorados na escola. Eles cresceram juntos e se apoiaram em todas as fases da vida. E após mais de 60 anos de união, eles estavam finalmente curtindo o que seria, para muitos, o último capítulo tranquilo de suas vidas. Mas esse conto de amor, que deveria seguir até um fim pacífico, foi brutalmente interrompido por uma reviravolta trágica. Tudo começou a desmoronar quando a Hazel, em um telefonema, informou friamente para o detetive que o John havia falecido. Aqui é Hazel. Eu só queria avisar que o John morreu na quarta-feira. Ele está no Hospital Batiste e eu também estou. Se quiser falar com a gente, pode ligar. Obrigada. O detetive ficou arrasado. Ele estava tão concentrado na investigação que não percebeu que o John, mesmo hospitalizado, estava correndo risco de vida. Saber que aquele casal, já em idade avançada, foi brutalmente atacado de maneira tão covarde, o deixou devastado. A mensagem da Hazel continuou a assombrar o detetive. Ele já tinha vivido casos difíceis antes, mas esse parecia especialmente pesado. Não era só por causa da violência desmedida, mas porque representava o fim de um casamento de décadas, de forma terrivelmente cruel. A frustração e a culpa começaram a tomar conta do detetive, que se via incapaz de encontrar o culpado. Fracassar não é uma opção, repetia ele. Sabia que precisava fazer justiça não só pela Hazel, mas também pelo John. O policial começou a rever todas as provas. Foi quando ele decidiu olhar novamente para as fotos da cena do crime.
e algo chamou a atenção. A Hazel estava sem a sua aliança de casamento. Isso acendeu uma nova ideia na sua mente. Por que ela estaria sem o anel? Ela teria se lembrado de tirá-lo? Ou o criminoso havia tirado o anel durante o ataque? Essa pista aparentemente pequena abriu uma nova linha de investigação. O detetive começou a examinar outros casos semelhantes de agressão sexual e roubo, onde alianças e joias das vítimas eram retiradas pelo agressor. Foi então que ele encontrou o que precisava. Haviam outros 3 casos de roubo e de estupro em que o criminoso havia retirado os anéis das vítimas. Aquela era uma conexão que o detetive buscava. Ele tinha mais 4 cenas de crime, todas com o mesmo padrão. Essa descoberta foi crucial para o detetive. A partir dali, ele sabia que estava no caminho certo. Cada peça do quebra-cabeça começava a se encaixar, mas ainda havia muito trabalho pela frente. Encontrar o homem responsável por essas atrocidades era uma questão de honra. O policial sabia que, por mais difícil que fosse, ele não descansaria até garantir que esse crime fosse levado à justiça. O detetive estava diante de um monstro, um estuprador em série, alguém que vivia para atacar suas vítimas, especialmente as mais vulneráveis. Esse homem não apenas cometia os crimes, mas ele os repetia com a precisão perturbadora. Para o policial, isso era muito mais que uma simples investigação. Ele estava caçando um predador que se escondia nas sombras, alguém que espreitava suas vítimas e as atacava em suas próprias casas, no lugar onde elas deveriam estar seguras. Enquanto o policial revisava os 4 casos de Fênix, uma das vítimas se destacou. Era Sofia. Ao contrário das outras, ela conseguia se lembrar de detalhes cruciais sobre o seu agressor. Ela se mostrou uma testemunha incrível, determinada a ajudar a polícia a qualquer custo. Durante o seu depoimento, a Sofia relatou que o homem invadiu a sua casa e atacou brutalmente e arrancou sua aliança de casamento com tanta força que chegou a quebrar o dedo dela. Essa descrição ajudou o detetive a traçar um perfil mais claro do criminoso. Inicialmente, o policial achou que o agressor era um homem branco, como sugerido em outros relatos. Mas a Sofia trouxe um detalhe que mudaria a direção da investigação. Ela descreveu o homem como sendo de aparência mediterrânea. Esse detalhe foi crucial e deu ao policial uma nova linha de investigação a seguir. A Sofia, além de ser uma testemunha valiosa, também tinha uma habilidade que se revelou essencial para esse caso. Ela era artista, e quando o detetive pediu para que ela fizesse um retrato falado com a ajuda dos peritos, ela pediu para que ela mesma desenhasse o suspeito. Isso era extremamente incomum, mas as suas habilidades permitiram que ela criasse um retrato muito preciso do homem que a atacou. Com o retrato nas mãos, o policial sentiu uma onda de esperança. Aquela era a primeira vez que tinham algo em concreto para mostrar às outras testemunhas. Algo que poderia ajudar a identificar o criminoso. Ele levou o retrato até a Hazel, na esperança que ela pudesse reconhecer um homem. No entanto, infelizmente, a Hazel estava tão traumatizada pelo ataque que não conseguia se lembrar do rosto do agressor. Para ela, parecia que o homem tinha um rosto em branco, como se o horror daquela noite tivesse apagado da sua memória. O policial sabia o quanto isso era doloroso para Hazel. Ele queria mais do que nunca trazer justiça para ela e para o John. Apesar de não conseguir uma identificação direta, o retrato da Sofia ainda era um grande avanço. Eles agora tinham algo com que trabalhar, uma imagem do suspeito para seguir em frente. Porém, o tempo passava e o agressor continuava em liberdade. O detetive não fazia ideia onde o homem estava, e isso o deixava inquieto. Esse predador poderia estar em qualquer lugar, talvez até repetindo esses crimes em outras cidades. Esse pensamento o levou a tomar uma decisão drástica. Ele precisava ampliar a busca.
emitiu um comunicado nacional através do Programa de Agressão de Criminosos Violentos, convocando investigadores de todo o país a responderem a casos semelhantes. O detetive sabia que o criminoso era perigoso e poderia matar novamente. Ele tinha que agir rápido. Do outro lado do país, uma investigadora da Flórida, a Karen, recebia diariamente uma enxurrada de boletins de várias agências policiais. Um dia, folheando os relatórios, um boletim de Phoenix chamou a atenção. Algo naquela descrição a fez pensar. Era como se ela estivesse lendo o próprio relatório de um caso que ela investigava. Um caso que, ao que tudo indicava, era incrivelmente parecido com o de Phoenix. Quando ela leu as informações sobre o ataque do John e da Hazel, ela ficou arrepiada. Aquele caso era idêntico ao dela. O choque aumentou quando percebeu que o ataque de Phoenix havia ocorrido em 20 de outubro, um dia depois do caso que ela investigava. Sem perder tempo, ela entrou em contato com o detetive, e a resposta foi imediata. A Karen, a investigadora da Flórida, relatou um caso semelhante. Um casal de idosos havia sido atacado em sua própria casa. O marido, deficiente físico, não pôde fazer nada para impedir que o agressor empurrasse a porta e invadisse a residência. O criminoso, assim como no caso de Phoenix, não trouxe nada com ele. Ele usou luvas de plástico da própria casa para não deixar rastros, e o seu primeiro ato foi arrancar a aliança da mão da mulher. Depois de revirar a casa, ele a agrediu sexualmente. Era o mesmo padrão, o mesmo criminoso. E dessa vez, a investigadora tinha uma peça crucial que o detetive de Phoenix não tinha: uma impressão digital. Após uma análise, finalmente eles tinham um nome. Era Mike Metlow, ou Mike Urick. A emoção no departamento foi enorme. A investigadora, tomada por uma sensação de alívio e euforia, comemorava. Mas a descoberta do assassino trouxe novas complexidades. O Michael era um homem de múltiplas identidades. Ele usava vários nomes, ele tinha várias datas de nascimento diferentes, várias carteiras de motoristas falsas. Ele não era um criminoso qualquer. Ele fazia parte de algo maior. A polícia descobriu que o Michael tinha ligações com uma rede de ciganos e imigrantes do leste europeu. Ao longo de décadas, várias dessas famílias vagavam pelos Estados Unidos em caravanas de trailers e caminhonetes. Algumas dessas famílias viviam em paz, mas outras se envolveram com o crime organizado. De acordo com a polícia, esses criminosos eram conhecidos por suas táticas furtivas e por suas habilidades em se adaptar rapidamente a novas regiões. Eles tinham uma longa história de envolvimentos com atividades ilegais, desde pequenos golpes até crimes mais graves. Os investigadores estavam cada vez mais perto de capturar o Michael. Em um dos bairros, um vizinho relatou ter visto um carro amarelo parado a poucas casas da distância de um dos locais do crime. A placa era do Arizona, o que chamou ainda mais atenção, pois a casa em frente à qual estava estacionado o carro era uma propriedade alugada e estava vazia. Com essa pista, a polícia conseguiu um mandado de busca para a casa. O que encontraram foi surpreendente. Em um dos armários havia uma grande quantidade de bolsas de viagem repleta de joias, avaliadas em mais de $250 mil. Dentro de uma das bolsas estavam dezenas de anéis, incluindo alguns que pertenciam à vizinha que havia sido roubada. Esses anéis se tornariam uma evidência crucial. Além das joias, foram encontradas várias caixas de tênis Reebok. Isso foi especialmente relevante porque na cena de um dos crimes, o investigador havia recolhido uma impressão de calçado que correspondia a esse modelo. Ao fotografar os tênis encontrados e enviar as imagens para a equipe de Phoenix, os investigadores puderam confirmar que os calçados combinavam com a pegada deixada na cena do crime, do John e da Hazel. Agora,
O detetive não tinha apenas um retrato falado e uma descrição vaga do criminoso. Ele tinha um nome, uma foto e evidências concretas. O policial anexou todas as novas informações ao boletim policial e o reenviou dessa vez com ainda mais detalhes para todos os departamentos de polícia do país. As respostas ao boletim vieram em massa. Departamentos de polícia de diversos estados, incluindo Nevada, Utah, Texas, Novo México e Indiana, começaram a relatar avistamentos do Michael e atividades suspeitas que poderiam estar relacionadas a ele. Mas uma das respostas promissoras veio de Chicago. O Michael estava atacando uma senhora idosa em sua própria casa, sem perceber que a filha da vítima estava escondida no andar em cima, falando ao telefone com a polícia. Quando a equipe policial chegou, pegou o Michael em flagrante, no meio do ataque. Essa prisão foi um momento crucial na caçada pelo Michael. Finalmente, após meses de investigação e frustração, o detetive e a sua equipe conseguiram capturar o homem que aterrorizava várias regiões do país. O caso do Michael estava prestes a alcançar um novo ponto decisivo. Após sua captura, os advogados de defesa argumentavam que ele sofria de incapacidade mental, alegando que não deveria ser tratado como um criminoso comum, mas sim como alguém que necessitava de cuidados psiquiátricos. Essa estratégia resultou na sua internação em uma ala psiquiátrica em Illinois. No entanto, para os investigadores e sua equipe, essa reviravolta representava um enorme risco. O detetive sabia que se as autoridades locais não fossem informadas sobre o verdadeiro histórico do Michael, ele poderia ser libertado em breve. Num momento, o hospital psiquiátrico só tinha conhecimento de um único crime cometido por ele. Se não agissem rapidamente, o Michael escaparia das garras da justiça. O detetive não pensou duas vezes. Ele pegou o voo direto para Illinois com o objetivo de interrogar o Michael o mais rápido possível. Ao chegar no hospital, os detetives estavam focados. Eles sabiam que precisavam extrair uma confissão do Michael. O histórico do criminoso mostrava que ele não era apenas um golpista, mas também um agressor brutal. E suas vítimas estavam espalhadas por todo o país. O detetive sentia a pressão. Já havia conduzido inúmeros interrogatórios em seus 30 anos de carreira, mas esse era diferente. Havia muito em jogo. A cada minuto, ele relembrava as gravações dos depoimentos das vítimas e testemunhas, especialmente sobre o assassinato brutal do John, e sabia que não poderia falhar. Quando o Michael entrou na sala de interrogatório, o detetive ficou impressionado com seu tamanho. O Michael era um homem grande, fisicamente imponente. O detetive liga o gravador e começa. Sou o investigador Burt, da polícia de Phoenix, e estou aqui acompanhado com o sargento James para interrogar o Michael Urick, também conhecido como Michael Metlell. Vamos começar a conversa. O interrogatório começou de forma tranquila. O detetive fez perguntas comuns, tentando colocar o Michael à vontade. Pode nos dizer o seu endereço? Perguntou. O Michael hesitou, mas respondeu. Eu não sei o endereço exatamente, mas eu sei que é em Phoenix, na rua 27 com a Camelback. O Michael, sem saber, tinha se entregado. O endereço que ele tinha passado era do John e da Hazel. Cada informação, por menor que fosse, poderia ajudar a concluir o caso. O detetive então fala, olha Michael, eu vou ser sincero com você, nós queremos saber a história toda. O Michael fala, tá legal. O policial mostra a foto da sola do tênis e fala, olha, essa pegada foi feita com tênis Reebok e esse tênis é seu. O Michael diz, eu quero ver essa foto aí. Ele olha e diz, tá, e daí? O detetive fala, esse tênis é um modelo especial e ele foi encontrado em uma casa na Flórida, junto com outras caixas de tênis, e nós sabemos que ele é seu. Para surpresa dos detetives, sim, essa pegada é minha. O policial continua, olha, temos 2 vítimas que identificaram você. Uma delas, inclusive,
fez um retrato falado seu. Encontramos várias joias roubadas, inclusive a sua coleção de anéis roubados. Encontramos também as suas digitais numa das cenas do crime. O Michael pergunta: vocês encontraram minhas digitais? O detetive responde: sim. E somado às outras provas e a pegada do tênis que você confirmou, nós temos provas suficientes para acusar você pelos crimes. O Michael explode. Ele grita e joga a cadeira longe. Ele é levado de volta à cela e, em breve, será levado de volta para Fênix para ser julgado. Os detetives descrevem o que aconteceu naquela noite do ataque ao John e a Hazel. O Michael caminhava pela rua. Ele observava e vigiava a casa. E nota que são um casal de idosos. Não darão resistência. São fáceis de dominar. Era uma casa simples, cercada por muros baixos. Após pular a cerca, ele foi direto ao ponto. Seu destino era a caixa de energia. Ele sabia exatamente o que fazer. Ele caminhou até um galpão e encontrou uma barra de ferro. Algo que ele usaria para neutralizar qualquer resistência. Em seguida, dirigiu-se à caixa de energia e desligou toda a eletricidade da casa. O escuro tomava conta do ambiente, mas ele estava preparado. O John não pensou duas vezes e foi ver o que tinha acontecido com a caixa de luz. O John vai até lá e abre a caixa e verifica os disjuntores. Nesse momento, o Michael o acerta na cabeça com a barra de ferro e continua batendo. O John estava demorando, então a Hazel vai até a porta e chama: John, John. Ela vê o Michael e diz: o que você está fazendo? O Michael responde de forma fria e cortante: vou te mostrar o que estou fazendo. O horror começa ali. O que se seguiu foi uma invasão brutal. Algo além do que qualquer pessoa poderia imaginar. O John e a Hazel, um casal que parecia viver em paz, foram brutalmente espancados, amordaçados, amarrados e deixados à mercê do agressor. A violência foi desmedida. A Hazel especialmente sofreu um ataque mais terrível. Após agredi-la e abusá-la, ele arrancou sua aliança, como se fosse um troféu, e com isso, seu rastro de horror continuou. Depois de cometer o crime, ele pulou novamente a cerca, deixando a sua pegada registrada na lama. Uma pegada inconfundível. Seguiu seu caminho como se nada tivesse acontecido, procurando sua próxima vítima, um predador à solta. Era hora de fazer a identificação do suspeito. Os detetives reuniram todas as vítimas que foram assaltadas de forma semelhante, e todas, sem hesitação, apontavam o Michael como o homem que as aterrorizara. A certeza era absoluta. Nós tínhamos uma montanha de provas, e agora estava mais perto da justiça. O Michael confessou tudo. Ele admitiu ter agredido sexualmente a Sophia. Confessou o ataque cruel ao John e a Hazel. A sequência de confissões era avassaladora, e tudo o que restava agora era a sentença. Os detetives sabiam que ele nunca mais veria a luz do dia fora de uma prisão. Mas ele, sabendo disso, decidiu não suportar o peso dos seus atos. Ele optou pela saída mais covarde, tirar a própria vida. O Michael, usando um lençol da cama, se enforcou em sua cela, acabando com a sua própria existência. O detetive confessa um certo alívio, não pelo homem que morreu, mas pelas vítimas. Elas não precisavam reviver os seus pesadelos em um tribunal. Ele as poupou desse fardo. A notícia de sua morte trouxe um misto de emoções. Saber que aquele monstro estava fora de alcance de novas vítimas era reconfortante, mas o peso dos acontecimentos ainda era grande. Sempre me pergunto por quê? Por que eles? O que leva alguém a fazer isso? E honestamente, não sei se algum dia teremos uma resposta satisfatória. A busca por justiça ao John, a Hazel, a Sophia e as outras vítimas fez com que os detetives nunca desistissem. Eles sabiam o que precisava ser feito: encontrar o culpado e fazer justiça. No final, foi isso que eles fizeram. Encontraram o monstro e colocaram ponto final
em seu reinado de terror. E você? O que achou desse caso? Triste, não é mesmo? E se você gostou, por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Até o próximo!